Saudações, amigo produtor rural! Estamos começando mais um programa Caminhos do Produtor. Numa eventual crise financeira, o empresário brasileiro, seja urbano ou seja rural, tem à sua disposição uma ferramenta legal chamada recuperação, que pode ser manejada tanto de forma judicial ou extrajudicial. Tudo depende das condições, das características de cada empresa e do perfil da dívida. De forma geral, quando o empresário está passando por dificuldades financeiras e não consegue mais cumprir com suas obrigações como credores, ao invés de falir a empresa, busca uma solução legal para renegociar as suas dívidas e se reestruturar financeiramente, com o objetivo de continuar na sua atividade. E para falar dessa saída para as empresas em dificuldades passageiras, a convidada de hoje é uma advogada com uma década de experiência nesse segmento. Tem pós-graduação em falência e recuperação pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e especialização em direito empresarial. Doutora Camila Marques, muito bem-vinda aqui no nosso programa. Estamos em um programa que conversa com o produtor rural e vamos falar hoje sobre recuperação. Sabemos que a recuperação é um instituto que já está no nosso ordenamento jurídico, mas nós temos algumas novidades em relação ao instituto para o produtor rural. E é isso que nós queremos ouvir da doutora. A senhora estará falando com os produtores rurais. Então, conte para nós, doutora, como é a recuperação judicial e como funciona essas novas vertentes da recuperação judicial ou extrajudicial no universo do agro? Olá, Luana, muito obrigada pelo convite, eu agradeço imensamente, é um prazer estar aqui até para esclarecer essas dúvidas. Bom, de início, eu acredito que a recuperação, ela tem um nome muito, que não tem uma boa visão pelas pessoas, né? Já foi utilizado por empresas como uma forma não legal, né? Então eu opto por falar em reestruturação, né? E como você disse, recentemente, em 2020, a lei passou por uma alteração onde foi regulamentada a possibilidade do produtor rural, pessoa física, poder fazer esse pedido, seja extrajudicialmente ou judicialmente, tendo em vista que provavelmente ele vai conseguir comprovar a atividade dele, pessoa física, por 2 anos. Então, essa foi a inovação que trouxe maior benefício aí para o produtor rural. E a partir disso, e de toda a economia, né, que vem acontecendo, os fatores econômicos, que infelizmente tem prejudicado muito o produtor rural, e fizeram com que ele consiga utilizar essa ferramenta para conseguir reestruturar tanto as suas dívidas e manter suas atividades da melhor forma possível, seguindo. Então, a recuperação, que a doutora chama de reestruturação, Isso. não é um bicho de 7 cabeças. Não. Seria assim, gente, a coisa está ficando complicada. Antes do leite derramar, Exato. vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí entra esse instituto. Agora, então, nós Exatamente. temos essas alterações normativas que regulamentam a possibilidade de o produtor rural pessoa física. Porque nós tínhamos uma adesão das empresas, de pessoas jurídicas, de CNPJ, e agora o produtor rural, que não é uma empresa constituída, consegue se socorrer desse instrumento. Como funciona o processo? Então, nós já sabemos que o produtor rural, ele se depara com as suas economias, com as suas finanças, tem empréstimo, tem um financiamento, está devendo no banco, já tem uma execução tramitando, enfim, a coisa está ficando complicada. O que ele precisa enxergar na realidade para pensar, preciso tomar alguma providência? Bom, de início, ele precisa entender ali como que está a questão financeira, né? Como que está tendo muito prejuízo, não está tendo prejuízo. O ideal é que o produtor rural não deixe chegar a uma execução judicial, mas pode acontecer. Cada empresa e cada pessoa até tem uma forma de lidar, de gerir ali a sua empresa. Então, o ideal é que ele consiga ter uma análise e, inclusive, junto com advogados, sempre temos consultores financeiros para poder auxiliar nessa questão, caso o produtor não tenha esse auxílio. É feita toda uma análise. Não vou te chamar de auditoria porque é muito grande, né, esse nome para um produtor,
mas ele viu que ele não está conseguindo mais fechar o caixa dele. Ele está devendo mais do que captando, né? E aí, justamente por essa questão de juros altos, ele precisa pensar o que eu vou fazer. O ideal é que ele faça isso antes de uma execução, como eu já disse, procure um profissional para poder pensar nas medidas para renegociar essa dívida, né? E aí ele vai conseguir fazer isso extrajudicialmente, que eu, como advogada, e também como, enfim, até uma amiga, aconselharia sempre fazer um acordo. E o Instituto da Recuperação, ele propõe isso com a recuperação extrajudicial, que é um mecanismo de você renegociar suas dívidas antes com seus credores. Vai ter um plano também, você monta esse plano com uma adesão de 51% dos seus credores, você consegue pedir a homologação desse acordo judicialmente. Então, você tem os benefícios de reestruturar sua dívida, de ter uma folga ali de 6 meses, sem ter ninguém te executando, indo para cima, às vezes, das suas garantias, que até mesmo normalmente é utilizada como garantia a própria sede da fazenda, né? Então, o Instituto da Recuperação, tanto judicial como extrajudicial, ele dá esse fôlego para o empresário, né? Então, a orientação para os nossos produtores rurais, se já está sentindo alguma dificuldade, não espere, procure os profissionais, procure aqueles que estão aptos a tratarem dessas questões, para já fazer um raio-x e já ver se é o caso de tomar algumas providências. Então, faz um levantamento, nós vamos ver todos os credores daquele produtor rural devedor. Isso. Senta todo mundo, não é isso? Com um cálculo, com uma proposta. E se eu tiver a adesão de pelo menos 51% do universo dos credores aderindo. Isso. 51% dos credores ou em termos de valor? Porque às vezes eu tenho um credor que é muita coisa em termos de valores. Isso. Então, tendo 51% do valor da dívida com os credores aderindo, essa recuperação, que não é recuperação, é o quê, doutora? Uma reestruturação. A reestruturação pode ser submetida à homologação do Poder Judiciário. Então, mesmo administrativamente, tem que ter a homologação judicial. Isso é o quê? Isso é um acordo. Fizemos um acordo. Isso é um acordo. Por que eu não posso fazer, em vez de pedir judicialmente, só fazer um acordo e renegociar minha dívida? Porque o Instituto da Recuperação Judicial e Falências, que é uma lei, ele traz benesses tanto para os credores, principalmente para o devedor. Quais são? Ele consegue aderir a um parcelamento fiscal específico para quem está nessa fase de reestruturação. Então, se o produtor tem uma questão fiscal, ele consegue ter um benefício. Outra coisa, consegue-se ter um investidor. Você consegue encontrar tanto empresas, quanto você traz segurança para aquele banco ou para aquela instituição financeira, ou para uma pessoa, para uma outra empresa, investir no seu negócio. Então, você traz uma segurança muito jurídica para os seus credores. Isso, ao contrário do que se diz, né, vai pedir recuperação judicial, ele vai dar calote. Não, não é um calote, é uma reestruturação. E traz benesses, na verdade, principalmente para o credor. Então, assim, acho que essa mentalidade, ela precisa ser modificada, ela já tem, justamente pelo avanço de número de pedidos de recuperação judicial e extrajudicial no Brasil, tem aumentado significativamente. Os credores já estão começando a ter que mudar esse raciocínio, porque não tem mais como você simplesmente fechar a porta, né? Todo o ciclo ali precisa continuar girando. Agora, doutora, então nós vemos que o devedor tem vantagens e o credor também tem vantagens, mesmo porque tudo que o credor quer é receber, né? Exatamente. Se é tão simples assim, todos saem ganhando, por que nós precisamos ter tanto critério na análise? Porque nós estamos fazendo um acordo. E se eu não cumprir, eu tenho um acordo, eu tenho prazos, eu tenho novos cálculos ali que foram feitos. Exatamente. Então, o produtor rural tem que analisar muito bem se ele já não está conseguindo cumprir com as suas dívidas. Ele vai cumprir com esse acordo? E aí é o que eu pergunto.
qual é o risco, porque às vezes ele faz um acordo que se ele tiver o risco de não conseguir cumprir, ele vai se colocar numa situação mais grave do que ele estava antes da recuperação. É assim? Não é? Qual é essa questão da necessidade, do cuidado de análise para ver se ele vai cumprir aquele acordo? Exato. Olha, ele precisa sim ter essa análise e esse plano, normalmente, ele é cuidadosamente desenhado para que ele consiga, né? É desenhado um fluxo até de caixa projetado para que ele consiga cumprir. Então, nisso entra a benesse da reestruturação, que são carências, juros diferentes, né? Então, assim, são juros menores, a possibilidade de aplicação de deságio, dação em pagamento. Existem muitas formas de pagamento que você pode prever, que vão te dar um fôlego, justamente para que você tenha um tempo para se reestruturar e se reerguer. E com isso também, você vai dar aquela dívida mensalmente que você vai ter um respiro para conseguir colocar em ordem e efetivamente voltar a pagar os seus credores, né? Para ir se reorganizando. Exato, se reorganizando. Você, produtor rural que nos acompanha, se acha que a recuperação é um bicho de 7 cabeças, não é bem assim e pode ajudar muitos de nós que estamos no agro. Em instantes voltaremos com mais um bloco do nosso programa Caminhos do Produtor para falar um pouquinho mais sobre reestruturação. Estamos voltando com mais um programa Caminhos do Produtor e hoje estamos falando sobre recuperação judicial ou extrajudicial, contando para vocês que é uma coisa que pode ajudar o produtor rural a se reorganizar nos seus débitos, créditos, tomar um fôlego para avançar na sua produção. Me conta uma coisa, doutora, em relação aos créditos. Nós estamos falando que a recuperação é para o produtor rural se reorganizar, tomar fôlego, respirar e conseguir cumprir com as suas dívidas. Toda a natureza de débito é passível de ser objeto de recuperação? Bom, a recuperação ela tem uma regulamentação que chama classe de credores, né? Então, é passível, é sujeito, né, que a gente chama de reestruturação. Trabalhistas, financeiros, fornecedores, e o único que não entra é o fisco. Isso olhando a lei como um todo, né, de recuperação judicial. O fisco, ele dá benesses para o produtor que está em recuperação judicial, mas não entra ali dentro do plano. Tem uma questão que é a diferença, né, a extrajudicial. Eu tenho experiência já tive muitos clientes produtores rurais, dificilmente eles possuem dívida trabalhista, são muito corretos com o trabalhador, mas na extrajudicial você precisa negociar a dívida trabalhista com o sindicato. Isso torna mais difícil essa negociação. Então, normalmente, quando o produtor rural tem essa dívida, a gente normalmente sugere optar pela judicial, que é o próprio credor trabalhista, que vai optar ali se aprova o plano, você negocia direto com ele, não precisa passar pelo sindicato. Mas basicamente toda essa gama de devedores ali entra, só o fisco que não. Não, o fisco não faz parte. Mas o fisco acaba participando do processo porque ele traz essas benesses. Exato. Então nós temos... É melhor, vamos tirar a questão da dívida trabalhista. O produtor rural está lá no seu escritório, conversando com a doutora, fazendo uma análise. É melhor a judicial ou a extrajudicial, considerando que eu tenho todos os elementos que me permitem optar livremente? Olha, livremente eu sempre sugiro extrajudicialmente, por ser um acordo. Você, além de ter um custo muito menor, porque você entra para pedir a homologação daquele acordo. Então, é um processo que vai durar, normalmente, 6 meses. Você não vai ter um custo mensal com o auxiliar do juiz, que é designado. E também não vai ter toda uma questão de fama, né? De pedir a RJ. Então, você já vai entrar com o pedido com a solução e a adesão dos seus credores. Então, é uma homologação de um acordo. Então, sempre sugiro que seja extrajudicial, se possível,
Se não for possível, tudo bem, a gente segue pela judicial, inclusive a extrajudicial pode virar judicial. E recentemente tivemos um caso também que fizemos judicial, mas no decorrer deu tão certo a reestruturação dele que nós conseguimos transformar ela em extrajudicial. Na verdade, foi um caso aqui no Brasil, em São Paulo, mas é um caso de muito sucesso, inclusive para o empresário, né? Então, assim, os juízes, eles estão mais maleáveis para sempre se fazer um acordo. E me conta uma coisa, nós estamos falando muito de recuperação, e eu digo nós como um todo, na questão econômica, financeira, brasileira, mundial, mas quando eu falo nós, eu falo do agro. Sim. E nós estamos falando muito, não falávamos, tanto que é recente, né, a normatização Sim. para a recuperação para o agro, o produtor rural, pessoa física. O que tem acontecido no âmbito econômico, financeiro, produtivo, que a recuperação judicial passou a ser necessária a sua regulamentação recentemente para o produtor rural pessoa física? Bom, tem-se produtores rurais que pediam recuperação judicial antes mesmo da reforma da lei de 2020 e tinha-se toda uma comprovação de que ele tinha, sim, 2 anos de atividades. Em 2020 veio a reforma da lei, muito necessária, que regulamentou muito a questão da extrajudicial e essa questão do produtor pessoa física. Então, assim, o que causou essa necessidade de reforma? Há muitos anos, o produtor pessoa física, além, e não também, caso ele tenha uma PJ, né? Ele passa por muitas questões climáticas que sempre impactam ali na sua atividade. Com isso, ele está sempre dependente de crédito. E com toda essa questão, pandemia e etc., a gente sabe que a economia, a inflação aumentou muito e os juros, a Selic, não para de subir, não tem previsão de estabilização, né? Então, assim, o que acontece? Os bancos não estão mais querendo liberar crédito para o produtor rural. Está muito difícil. E eles estão tendo que se socorrer a outras cooperativas ou até mesmo outras instituições financeiras, onde os juros é mais caro. Tudo sempre vem para aumentar o custo dele. Um universo Exato. de coisas ali. Então, nós temos primeiro as questões climáticas, né? Que o produtor rural já Sempre nasce vai ter, convivendo exato, com o desafio das questões climáticas. Aí nós temos o aumento da inflação, nós temos a commodity com preço mais baixo, sim, os insumos mais caros, as instituições financeiras com subsídios mais retraídas, o sim, produtor rural tendo que buscar o crédito no particular, no sim, universo privado, com juros mais altos, e aí é o que a gente chama de bola de neve. exato. Por isso a necessidade aí desse respiro Dessa da reestruturação, recuperação. exato. Por isso que eu sempre falo reestruturar. Ele vai também, dentro da reestruturação, ele também tem a possibilidade de conseguir crédito. Agora, doutora, vamos conversar aqui com o nosso produtor rural. O produtor rural está lá hoje, sentado no sofá, assistindo essa nossa conversa. Qual é um recado que a doutora passa para o produtor rural para que ele olhe para a sua situação, para o seu negócio, para a sua vida produtiva e financeira e pense, eu acho que eu preciso começar a tomar alguma providência? Olha, o produtor, no geral, ele tem passado por dificuldades de crédito, eu entendo e vejo isso diariamente, mas a sua conta não está fechando e, às vezes, muitas vezes, vem de anos nessa questão, você passa ano, vira ano, tem sempre ou questão climática ou uma questão financeira, não deixe para depois, não deixe ser executado. Eu sei que o produtor rural ele tem pouquíssimas características de devedor, dificilmente ele é executado, mas deixe assim, tá vendo que não está fechando caixa? Procure uma ajuda, procure um auxílio, um especialista financeiro para poder te auxiliar. E se você tem um advogado de confiança, converse com ele, pergunte para ele, tire suas dúvidas, não deixe alguns comentários regionais te afetarem e a ir em busca de uma ajuda
especialista, né? De alguém que seja especialista mesmo, para poder te dar opinião, analisando os seus números, que acho que é o mais importante. E nós estamos aqui hoje como especialista. Exato. Trouxemos uma especialista aqui, que é a doutora Camila, para contar para vocês Exato. sobre o que podemos fazer aí em relação à recuperação. E o produtor rural que já está executado? O produtor rural que está executado, eu acredito, ele pode seguir o mesmo caminho, tá? Mas ele tem um pouco mais de urgência, né? Para não ter os bens bloqueados, até mesmo a sede ou o que ele produz, né? Que muitas vezes é dado como garantia. Então, ele precisa urgentemente consultar um advogado para poder buscar uns meios, o melhor meio ali para poder reestruturar e cumprir com essa dívida, mas de uma forma que não impacta tanto sua atividade. E mesmo já com execução judicial de uma determinada Sim. dívida, ele consegue optar pela recuperação extrajudicial? Sim, a extrajudicial, ela suspende todas as execuções da mesma forma que a judicial. Então, esse é um ponto muito positivo da alteração da lei. E esse credor que está executando também tem que sentar à mesa e concordar Exatamente. com a recuperação. Tem que negociar ali. Muito bem. Então, você, produtor rural, se estiver com alguma coisa instável financeiramente dentro do seu negócio, tome providência. É importantíssimo o recado que a doutora Camila nos traz. Inclusive, eu preciso destacar aqui e agradecer a nossa Acrisul, o nosso presidente Guilherme Bunlai, o corpo jurídico da Acrisul também, porque se a doutora Camila está aqui é porque dentro da Acrisul tem um corpo jurídico que entende a importância de trazer para você, produtor rural, esta natureza de assunto e parabenizar o nosso programa, o nosso presidente, a nossa entidade e, como eu sempre falo, você que é produtor rural, se você ainda não faz parte da família Acrisul, uma entidade que te representa, venha procurar a Acrisul, faça parte, seja sócio do Sindicato Rural também do seu município, porque são entidades, doutora, que só fazem isso, trabalham para o produtor rural. E informação é tudo, né? Então, doutora, quero lhe agradecer mais uma vez a participação aqui no nosso programa, uma informação importantíssima para o produtor rural. E a doutora, por favor, fique à vontade para conversar com o produtor rural, daí o seu último recadinho. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, tanto a você, a Acrisul. Eu faço parte, né, do time jurídico da Acrisul também. E, bom, o produtor rural, esteja atento, né, às suas finanças, não deixe para depois buscar o auxílio aí que vai te trazer, vai esclarecer suas dúvidas, né? Acho que o principal ponto vai buscar esclarecimento, né, o conhecimento e a informação, que é o que você disse. Tá na dúvida? Procure a Acrisul, venha conversar com a doutora Camila, que se o túnel estiver escuro, ela consegue ajudar a acender a luz, não é, doutora? Com certeza. Você que é produtor rural, fique conosco. Em breve voltaremos com mais um programa Caminhos do Produtor.